E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre uma movimentação geopolítica absolutamente chocante, que está deixando analistas do mundo inteiro de boca aberta e que representa uma mudança tectônica nas alianças estratégicas do Pacífico. Estamos falando da Nova Zelândia, tradicional aliado ocidental e membro da aliança Five Eyes com Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, que acaba de cancelar uma parceria naval estratégica com a Coreia do Sul para fechar um acordo de 370 milhões de dólares com a China. Isso mesmo que você ouviu. Um país que historicamente sempre esteve alinhado com o bloco ocidental, que compartilha valores democráticos, que é parceiro de segurança dos Estados Unidos, acaba de dar as costas para aliado tradicional e se virar para o principal rival estratégico de Washington. E olha, não estamos falando de um acordo comercial qualquer de exportação de laticínios ou lã. Estamos falando de um acordo naval relacionado à segurança marítima, área absolutamente crítica e sensível que toca diretamente em questões de defesa nacional. Neste vídeo completo, vamos destrinchar exatamente o que está acontecendo, entender por que a Nova Zelândia tomou essa decisão surpreendente, analisar quais foram os fatores que levaram ao cancelamento do acordo com a Coreia do Sul e, principalmente, discutir as implicações massivas dessa movimentação para o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico, para as alianças ocidentais e para a estratégia global da China. Você vai descobrir que essa decisão aparentemente isolada pode ser sintoma de mudança muito maior acontecendo nas dinâmicas geopolíticas globais. Prepare-se, porque essa análise vai revelar como a China está sistematicamente usando o poder econômico para romper alianças tradicionais, como países menores estão sendo forçados a fazer escolhas difíceis entre segurança e economia, e como a ordem estratégica que dominou o Pacífico por décadas está sendo fundamentalmente desafiada. Então ajusta aí, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho porque essa é a informação geopolítica crucial que todos precisam entender. Vamos começar. Antes de mergulharmos nos detalhes específicos desse acordo bombástico, precisamos entender o contexto geopolítico da Nova Zelândia e por que essa decisão é tão surpreendente e potencialmente significativa. A Nova Zelândia não é apenas mais um país do Pacífico, ela ocupa posição estratégica única e tem história de alinhamento consistente com o Ocidente, que torna essa virada em direção à China absolutamente notável. A Nova Zelândia é membro fundador da Aliança Five Eyes, rede de compartilhamento de inteligência estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, que une Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. É considerada uma das alianças de inteligência mais fechadas e confiáveis do mundo. Fazer parte disso significa que Nova Zelândia tem acesso a informações de inteligência extremamente sensíveis e, crucialmente, é considerada parceiro absolutamente confiável pelos Estados Unidos. Além disso, Nova Zelândia é parte de múltiplas estruturas de segurança regional. Tem tratado de defesa ANZUS com Austrália e Estados Unidos. Embora a relação com Estados Unidos tenha tido períodos de esfriamento devido à política nuclear da Nova Zelândia, é membro de vários fóruns regionais de segurança e cooperação. Historicamente, sempre esteve firmemente no campo ocidental durante Guerra Fria e após. Geopoliticamente, Nova Zelândia ocupa posição estratégica no Pacífico Sul. Controla a zona econômica exclusiva vasta, uma das maiores do mundo. Tem responsabilidade sobre territórios insulares no Pacífico e, crucialmente, está em região que está se tornando cada vez mais contestada à medida que China expande influência através de investimentos massivos em nações insulares do Pacífico. Os Estados Unidos veem Pacífico Sul como área de importância estratégica crescente, não apenas por rotas marítimas, mas porque nações insulares do Pacífico representam votos nas Nações Unidas, potenciais bases militares e peças no grande jogo de contenção da China. Washington tem ficado crescentemente alarmado com a expansão de influência chinesa na região através de investimentos, empréstimos e acordos de cooperação. Nesse contexto, Nova Zelândia sempre foi vista como âncora da presença ocidental no Pacífico Sul. País democrático estável, economicamente desenvolvido, com capacidades navais respeitáveis e historicamente alinhado com valores e interesses ocidentais. Para Wellington,
Wellington virar-se para a China em acordo relacionado à segurança marítima é mudança sísmica que desafia décadas de alinhamento estratégico. A decisão também acontece em momento particularmente sensível. Tensões entre Estados Unidos e China estão em ponto alto, especialmente sobre Taiwan. Washington está ativamente tentando construir coalizão de países democráticos para conter a assertividade chinesa. A Austrália, vizinha e parceira mais próxima da Nova Zelândia, tem tomado posições cada vez mais duras contra a China. Nesse ambiente, Nova Zelândia escolher parceria com China é sinal de independência estratégica que Washington provavelmente vê como traição ou, no mínimo, como deslealdade preocupante. Mas o que exatamente levou a essa decisão surpreendente? Para entender, precisamos olhar primeiro para o acordo que foi cancelado e as circunstâncias que levaram a Nova Zelândia a abandonar parceiro tradicional. Vamos agora aos detalhes do acordo original com a Coreia do Sul, que foi cancelado, e entender o que exatamente deu errado. Porque essa não foi decisão tomada levianamente, e havia expectativas significativas de ambos os lados sobre essa parceria. A Nova Zelândia tem programa naval chamado Southern Ocean Patrol Vessels, focado em renovar e expandir capacidade de patrulhamento de sua vasta zona econômica exclusiva. Estamos falando de área oceânica de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados que Nova Zelândia tem responsabilidade de monitorar, proteger contra a pesca ilegal, responder a emergências marítimas e manter presença soberana. A frota atual da Nova Zelândia está envelhecendo e precisa de substituição. O país identificou necessidade de novos navios de patrulha oceânica com capacidades modernas de vigilância, comunicação e operação em condições adversas do Oceano Sul. É investimento crítico para a soberania marítima e cumprimento de obrigações internacionais. Em 2022, após processo de licitação internacional, Nova Zelândia estava em negociações avançadas com o consórcio sul-coreano liderado pela Hyundai Heavy Industries, uma das maiores construtoras navais do mundo. A proposta sul-coreana envolvia a construção de 2 navios de patrulha oceânica de última geração, com sistemas de sensores avançados, helicópteros embarcados e capacidades de operação em gelo para missões antárticas. O acordo tinha apoio político significativo, porque Coreia do Sul é vista como parceiro confiável, democracia consolidada, aliado dos Estados Unidos e com indústria naval de reputação excelente. Tecnologicamente, Coreia do Sul está entre os melhores do mundo em construção naval. Politicamente, era escolha que não causaria desconforto em Washington ou outros aliados. O valor estimado do contrato era aproximadamente 450 milhões de dólares neozelandeses, cerca de 280 milhões de dólares americanos. Cronograma prévia assinatura final em 2023, com a entrega dos navios em 2026-2027. Parecia acordo feito, apenas faltando formalidades finais. Mas então problemas começaram a emergir. Primeiro, houve atrasos significativos nas negociações finais. Coreia do Sul estava enfrentando sua própria crise de construção naval doméstica, com demanda excedendo capacidade e vários projetos atrasados. Hyundai tinha comprometimentos com Marinha Sul-Coreana e outros clientes internacionais que estavam criando gargalos de produção. Segundo, houve divergência sobre transferência de tecnologia e construção local. Nova Zelândia queria que parte significativa do trabalho fosse feita em estaleiros neozelandeses para manter empregos e capacidades domésticas. Coreia do Sul estava relutante em transferir certas tecnologias e preferia fazer maior parte do trabalho domesticamente, onde tinha um controle de qualidade e eficiência estabelecidas. Terceiro, e provavelmente mais significativo, houve escalação de custos. À medida que especificações eram finalizadas e realidades de construção eram confrontadas, preço começou a subir. Estimativas revisadas colocavam custo final potencialmente
30 a 40% acima do inicialmente cotado. Para país pequeno como Nova Zelândia, com o orçamento de defesa limitado, isso era problema enorme. Quarto, havia pressão temporal. Os navios existentes da Nova Zelândia estavam chegando ao fim de vida operacional mais rápido que esperado. Atrasos em cronograma de construção significariam lacuna perigosa onde Nova Zelândia não teria capacidade adequada de patrulhamento marítimo. Em meio a essas dificuldades crescentes, oferta alternativa chegou de fonte inesperada, China. E essa oferta era, em termos puramente comerciais, difícil de ignorar. Agora vamos aos detalhes específicos do acordo com a China, que está causando tanto choque e controvérsia, porque os termos são realmente notáveis e explicam por que Nova Zelândia achou tão difícil recusar. A China, através da China State Shipbuilding Corporation, uma das maiores construtoras navais estatais do mundo, apresentou proposta para construir 2 navios de patrulha oceânica por 370 milhões de dólares americanos. À primeira vista, preço parece similar ao coreano, mas diabo está nos detalhes. Primeiro, especificações técnicas oferecidas pela China eram superiores em vários aspectos ao que Coreia do Sul estava propondo pelo mesmo preço. Navios maiores, com maior autonomia, sistemas de sensores mais avançados e capacidades adicionais de operação em múltiplos ambientes. Essencialmente, China estava oferecendo mais navio por mesmo dinheiro. Segundo, cronograma de entrega era significativamente mais rápido. China comprometeu-se a entregar ambos os navios até final de 2025, pelo menos um ano mais cedo que cronograma coreano revisado. Para Nova Zelândia enfrentando lacuna de capacidade, isso era extremamente atraente. Terceiro, e provavelmente mais importante, China ofereceu termos de financiamento extraordinariamente generosos. Em vez de pagamento adiantado, China ofereceu esquema onde Nova Zelândia pagaria apenas 20% inicialmente, com o restante financiado a taxas de juros subsidiadas extremamente baixas ao longo de 15 anos. Essencialmente, China estava oferecendo crédito barato, que tornava o acordo muito mais gerenciável orçamentariamente. Quarto, China ofereceu pacote de treinamento e suporte abrangente. Não apenas construiriam navios, mas treinariam tripulações neozelandesas, forneceriam manutenção por período inicial e estabeleceriam capacidade de suporte local. Era a oferta completa de turnkey operation. Quinto, China sinalizou disposição de investir em infraestrutura portuária e estaleiros na Nova Zelândia como parte de pacote mais amplo. Isso significaria empregos e desenvolvimento de capacidades domésticas que Nova Zelândia estava buscando. Do ponto de vista puramente econômico e de capacidade operacional, a oferta chinesa era superior em praticamente todos os aspectos. Problema, claro, é que decisões sobre segurança nacional raramente são puramente econômicas. Há dimensões políticas, estratégicas e de confiança que transcendem cálculos de custo-benefício. O governo da Nova Zelândia enfrentou debate interno intenso sobre proposta chinesa. De um lado, ministérios de defesa e relações exteriores estavam profundamente desconfortáveis com a ideia de ter navios de patrulha construídos pela China. Preocupações eram múltiplas. Potenciais backdoors ou capacidades de espionagem embutidas nos sistemas de comunicação e sensores, dependência de China para manutenção e peças de reposição, e principalmente reações políticas de aliados tradicionais, especialmente Estados Unidos e Austrália. Do outro lado, Ministério da Fazenda e oficiais de orçamento estavam apontando para a realidade fiscal brutal. O orçamento de defesa da Nova Zelândia está sob pressão severa. O país enfrenta múltiplas demandas de gastos em saúde, educação e infraestrutura. Economizar potencialmente 100 milhões de dólares ou mais, através de acordo chinês, liberaria recursos para outras prioridades. Além disso, termos de financiamento chineses,
tornava um projeto viável dentro de constrangimentos orçamentários atuais, de forma que acordo coreano não tornava. Houve também dimensão comercial importante. China é maior parceiro comercial da Nova Zelândia, de longe. Laticínios, carne, madeira, frutos do mar neozelandeses dependem massivamente de mercado chinês. Há sempre preocupação não expressa, mas real, que irritar China em questões estratégicas poderia resultar em retaliação econômica contra exportações neozelandesas. China tem histórico de usar acesso ao seu mercado como ferramenta de coerção política. Após meses de debate interno, o governo da Nova Zelândia tomou decisão surpreendente: aceitar oferta chinesa. Em março de 2024, anunciaram cancelamento de negociações com Coreia do Sul e assinatura de memorando de entendimento com China State Shipbuilding Corporation para a construção dos navios de patrulha. A justificativa oficial foi puramente econômica e operacional. O governo enfatizou que proposta chinesa oferecia melhor valor, entrega mais rápida e capacidades superiores. Negaram veementemente que houve considerações políticas ou pressão chinesa. Insistiram que eram navios civis de patrulhamento, não navios de guerra, e que todas as preocupações de segurança seriam adequadamente endereçadas através de inspeções e salvaguardas. Mas ninguém acreditou que decisão foi puramente técnica. Era obviamente movimentação geopolítica com implicações massivas. E reações não demoraram a vir. A reação internacional ao anúncio da Nova Zelândia foi rápida, intensa e reveladora sobre o estado atual de tensões geopolíticas no Indo-Pacífico. Vamos detalhar como diferentes atores responderam e o que isso nos diz. Estados Unidos foram os mais vocalmente descontentes, embora tentassem manter diplomaticamente a fachada de respeito pela soberania neozelandesa. Porta-voz do Departamento de Estado emitiu declaração expressa dizendo estar preocupado com decisão e encorajando Nova Zelândia a considerar cuidadosamente implicações de segurança de parcerias com entidades estatais chinesas em áreas sensíveis. Mas nos bastidores, segundo vazamentos para a mídia, reação americana foi muito mais dura. Oficiais do Pentágono teriam expressado profunda decepção e alertado que decisão poderia afetar níveis de compartilhamento de inteligência e cooperação militar futura. Houve sugestões veladas que credenciais de segurança da Nova Zelândia dentro da aliança Five Eyes poderiam ser revisadas. Membros do Congresso americano foram ainda mais diretos. Senadores da Comissão de Relações Exteriores fizeram declarações públicas questionando se Nova Zelândia ainda deveria ser considerada aliado confiável se estava disposta a dar à China acesso a sistemas relacionados à segurança marítima. Houve até sugestões de que acordos comerciais entre Estados Unidos e Nova Zelândia deveriam ser revistos. A Austrália, vizinha mais próxima e parceira estratégica vital da Nova Zelândia, reagiu com combinação de choque público e fúria privada. Ministro de Defesa australiano emitiu declaração dizendo que a Austrália teria feito escolha diferente e expressando preocupações sobre crescente presença e influência chinesa no Pacífico Sul. Mídia australiana foi mais incisiva,
com manchetes acusando Nova Zelândia de vender-se à China e trair aliados. Analistas de segurança australianos publicaram artigos argumentando que a decisão da Nova Zelândia comprometia a arquitetura de segurança regional e potencialmente dava à China capacidade de monitorar operações navais no Pacífico Sul. Privadamente, segundo relatos, o governo australiano estava considerando reduzir níveis de compartilhamento de inteligência marítima com Nova Zelândia e reconsiderando cooperação em operações navais conjuntas. Havia genuína raiva de que parceiro próximo faria movimento tão prejudicial a interesses de segurança compartilhados. Coreia do Sul, naturalmente, estava extremamente infeliz. Não apenas perderam um contrato significativo, mas perderam para competidor geopolítico em decisão que parecia motivada tanto por política quanto por economia. Governo sul-coreano emitiu protesto formal sobre como o processo de cancelamento foi conduzido, alegando que não receberam oportunidade adequada de contraoferta ou revisão de termos. Indústria naval sul-coreana ficou particularmente amargurada, vendo isso como precedente preocupante, onde considerações puramente econômicas e ofensiva de charme chinesa estavam superando alianças políticas e considerações de segurança. Havia preocupações que outros países poderiam seguir exemplo da Nova Zelândia. Japão, outro parceiro regional importante, expressou preocupações diplomáticas sobre decisão. Japão tem sido particularmente vocal sobre riscos de dependência excessiva de China e vê expansão de influência chinesa no Pacífico como ameaça direta a seus próprios interesses de segurança. Nações insulares do Pacífico tiveram reações mistas. Algumas que já tinham acordos significativos com China viam decisão da Nova Zelândia como validação de suas próprias escolhas. Se até país desenvolvido e aliado tradicional do Ocidente estava fazendo negócios com China, por que eles não deveriam? Outras, mais alinhadas com Estados Unidos e Austrália, estavam preocupadas que o movimento da Nova Zelândia sinalizava enfraquecimento de comprometimento ocidental com a região. Taiwan, embora não tenha capacidade de comentar oficialmente, estava profundamente preocupada privadamente. Cada erosão de alianças anti-China, cada país que escolhe pragmatismo econômico sobre solidariedade estratégica, enfraquece posição de Taiwan. Se Nova Zelândia está disposta a fazer compromissos com China, que esperança Taiwan tem de suporte firme de comunidade internacional? China, previsivelmente, celebrou decisão como grande vitória diplomática e estratégica. Mídia estatal chinesa deu cobertura extensa, enquadrando como evidência que coerção americana está falhando e que países estão escolhendo cooperação mutuamente benéfica com China sobre alinhamento ideológico com o Ocidente em declínio. Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês elogiou Nova Zelândia por decisão independente baseada em próprios interesses nacionais e como exemplo de pragmatismo que deveria ser modelo para outros países.
Subliminarmente, mensagem era clara: desafie Washington e será recompensado. Alinhe-se conosco e prosperará. Dentro da própria Nova Zelândia, reação pública foi dividida. Pesquisas mostraram população relativamente equilibrada entre apoiar decisão por razões econômicas e se opor por razões de segurança e alianças. Oposição política atacou o governo por comprometer segurança nacional, por economia de curto prazo e por danificar relações com aliados tradicionais. Governo defendeu decisão vigorosamente, argumentando que Nova Zelândia deve agir em seus próprios interesses, não apenas seguir automaticamente linha de Washington. Ministro de Defesa fez discurso argumentando que aliança não significa subserviência e que Nova Zelândia tinha direito e responsabilidade de fazer escolhas que melhor servissem seus cidadãos. Agora precisamos analisar as implicações estratégicas mais amplas dessa decisão. Porque o que estamos testemunhando não é apenas sobre 2 navios de patrulha. É sintoma e potencialmente catalisador de mudanças muito maiores na ordem estratégica do Indo-Pacífico. Primeira implicação: demonstração de limites de poder e influência americanos. Por décadas, Estados Unidos puderam razoavelmente esperar que aliados próximos seguiriam liderança americana em questões estratégicas significativas. Mas Nova Zelândia escolheu parceria com China, apesar de pressão americana clara. Isso demonstra que mesmo aliados tradicionais estão dispostos a desafiar Washington, quando percebem que interesses próprios divergem de preferências americanas. Isso é parcialmente resultado de mudança na percepção de poder relativo. Se Estados Unidos fossem vistos como absolutamente dominantes e China como desafiante mais fraco, custo de irritar Washington seria claro, e custo de rejeitar China seria baixo. Mas à medida que China cresce economicamente e Washington parece mais dividido domesticamente e menos confiável internacionalmente, cálculo muda. Países pequenos estão recalibrando apostas estratégicas. Segunda implicação: poder de coerção econômica chinesa. China sistematicamente usa acesso ao seu mercado massivo e disponibilidade de financiamento subsidiado como ferramentas para influenciar comportamento de outros países. Nova Zelândia depende economicamente de China muito mais que de Estados Unidos. Quando forçada a escolher entre aliança estratégica e parceria econômica, escolheu economia. Isso estabelece precedente preocupante. Se China pode efetivamente comprar influência e parcerias estratégicas através de ofertas econômicas generosas, enquanto simultaneamente criando medo de retaliação econômica para países que se oponham, muito da estratégia de contenção americana se torna ineficaz. Você não pode construir coalizão anti-China se membros potenciais da coalizão dependem economicamente de China. Terceira implicação: erosão de confiança em alianças. A Austrália, em particular, agora tem razão para questionar até que ponto pode confiar e coordenar com Nova Zelândia em questões de segurança regional se Nova Zelândia está fazendo parcerias sensíveis com aquele que a Austrália identifica como principal ameaça estratégica. Isso complica a cooperação ANZAC, Australia-New Zealand Army Corps, que tem sido pedra angular de defesa regional. Mais amplamente, outros aliados americanos estão observando e tirando conclusões. Se Nova Zelândia pode fazer isso, por que Filipinas, Tailândia,
ou outros não podem fazer escolhas similares quando convém economicamente. Erosão de confiança e inconsistência de alianças é extremamente perigosa para a arquitetura de segurança, que depende de comprometimento mútuo confiável. Quarta implicação: validação de estratégia de Belt and Road. A iniciativa Cinturão e Rota da China sempre foi tanto sobre ganhar influência política quanto sobre retornos econômicos. Nova Zelândia, escolhendo parceria naval com China, é exemplo perfeito de como investimentos e ofertas comerciais estratégicas podem se traduzir em ganhos políticos e estratégicos. Valida a abordagem chinesa e provavelmente encorajará mais do mesmo. Quinta implicação: fragmentação crescente de ordem internacional. Em vez de ordem baseada em regras único com Estados Unidos como garantidor, estamos vendo fragmentação onde países fazem escolhas diferentes baseadas em cálculos particulares. Alguns se alinham com Estados Unidos, outros com China, muitos tentam jogar ambos os lados. Isso cria sistema internacional mais instável e imprevisível. Sexta implicação: incentivos perversos para outros países. Se escolher China resulta em termos financeiros melhores e acesso a mercado, enquanto escolher aliados tradicionais resulta em custos mais altos e menos benefícios tangíveis, incentivo claro é ir com China. Estados Unidos e aliados precisarão fazer ofertas economicamente competitivas ou aceitar perder influência. Sétima implicação: questões de segurança real sobre capacidades embutidas. Independente de garantias, navios construídos pela China potencialmente têm capacidades de vigilância ou backdoors, que poderiam ser explorados. Se esses navios operam em coordenação com forças de outros países Five Eyes, há riscos de segurança operacional reais. Informação poderia vazar para a China através de sistemas comprometidos. Oitava implicação: precedente para Pacífico Sul mais amplo. Nações insulares menores do Pacífico estão observando. Se Nova Zelândia, país desenvolvido e sofisticado, está confortável fazendo acordos com China, por que ilha pequena, com necessidades desesperadas de infraestrutura e desenvolvimento, deveria hesitar? Isso potencialmente acelera a expansão de influência chinesa em região estrategicamente importante. Nona implicação: teste de coesão Five Eyes. Aliança Five Eyes sempre foi baseada em confiança absoluta entre membros.